Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos concede de podermos adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando uma lição maravilhosa, imperdível, que você não pode deixar de estar conosco nesta manhã, e não só você, mas todos que estiverem aí na sua casa, convide-os a estar conosco, não só aprendendo a palavra do Senhor, mas também adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Queremos enviar aquela saudação calorosa que todos os domingos pela manhã nós enviamos em nome do nosso pastor e da irmã Judite, a todos os nossos irmãos da terceira idade, os pastores também jubilados. Recebam aí, abram os braços aí, recebam aí, ó. Eita, que abraço maravilhoso. Recebam um abraço do Senhor também na sua alma nesta manhã. Vamos orar, pedir a Ele a sua graça, o seu favor sobre nossa escola nesta manhã. Vamos, neste momento, se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por esse momento especial que nos concede de podermos estar aqui juntos para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo acompanhados, alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, nos dá uma escola bíblica dominical maravilhosa e abençoada, abençoando também, Senhor, a todas as escolas dominicais que estão funcionando fisicamente, ó Deus. Abençoa cada direção, a cada professor, a cada aluno, e que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continue estendendo as Tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Você pode dizer, mas pastor, a minha voz é tão fraquinha, eu não sou entoado. Não tem problema, louve ao Senhor. A Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, então você é convocado por Deus para adorá-lo nesta manhã. Vamos convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Estaremos dispondo o texto em tela, a fim de que você possa nos acompanhar neste momento, como um grande e lindo coral, possamos cantar e adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que vitória estar aqui com os amados para louvar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida ao escalado desta manhã e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com muita alegria. Ele é digno, com os belos hinos da harpa cristã sugeridos na lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 392. Vamos declarar que somos peregrinos aqui e que almejamos uma pátria muito feliz, onde iremos eternamente morar com Jesus. Glória a Deus. Peregrinos somos aqui, teu labor findar. Deste mundo queremos ir ao celeste lar. Ó
pátria muito feliz, em ti irei morar. Eu irei morar, eu irei morar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Minha grande consolação é sempre em ti morar. Ó querida bela Sião, meu eterno lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar. Eu irei morar, eu irei morar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Como o povo de Abraão, sempre a viajar para a terra da promissão, santo e doce lar. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar. Eu irei morar, eu irei morar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Ó Senhor, queremos vencer e de ti alcançar o que? Gozo, paz, eterno prazer no bendito lar. Aleluia! Ó pátria muito feliz, em ti irei morar. Eu irei morar, eu irei morar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. É o meu desejo, Jesus, sempre peregrinar, dirigido por tua luz, até que chegue ao lar. Aleluia! Ó pátria muito feliz, em ti irei morar. Eu irei morar, eu irei morar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Com fé, Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso lar definitivo. Estamos aqui de passagem, aleluia, mas estaremos com o Senhor para sempre. Esta é a fé que nos move, glória a Deus. Hino de número 361, nessa mesma temática, o peregrino e a glória. Aleluia, vamos louvar, amados, continuar adorando ao Senhor. Peregrino segue para a glória, pois no céu em breve entrarás. Ouve já o canto de vitória, tua voz também lá unirás. Sim, queres entoar os cânticos dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Vem do
céu um som de alegria, na escura noite a te chamar, muito suave, cheio de harmonia. Ó, minha alma, volta pra teu lar. Sim, queres tu cantar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Raios últimos do sol se escondem na dourada porta de Sião, terminada ali estarei onde as saudades não mais chegarão. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. De Jesus o sangue da entrada, glória a Deus, a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Amém, amados. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a antepenúltima lição do nosso trimestre, lição de número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. O texto áureo está em Atos 10:47, que diz: Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? A verdade prática nos diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. O segundo, a revelação dos gentios. E o terceiro, o Espírito derramado sobre os gentios. A leitura bíblica em classe para da nossa lição desta semana está em Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 8, versículos 21 ao 23 e versículos 44 ao 48. Vamos, neste momento, fazer a leitura. Você que em casa não tem a revista ou um exemplar da Escritura, não tem problema. Nós estaremos dispondo agora o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura bíblica nesta manhã. Vamos lá, texto em tela, Atos capítulo 10, versículo 1 diz assim: Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisses as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a leitura de sua palavra, e orar para que o Senhor use o seu filho que irá ministrar a lição neste dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, ó Deus. E queremos pedir a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar, Senhor, esta lição, que o teu Santo Espírito esteja o ajudando, iluminando, ó Pai, trazendo as tuas verdades aos nossos corações. Fica conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho, e queremos neste momento convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical. E nesse momento, nós chegamos a um momento importante do nosso culto, que é o momento do ofertório. Ofertar é um ato de adoração. Ofertar é um ato voluntário. Você pode dar seu dízimo, você pode dar a sua oferta, você pode até mesmo pagar um voto. Mas se for fazer isso, faça como um ato de adoração. Faça com um coração agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas e, claro, pelas bênçãos que Deus ainda irá lhe dar. Quero ler um versículo bíblico nessa manhã de domingo com você, um versículo conhecido. Esse versículo está registrado no livro de Êxodo, capítulo 35 e o versículo de número 5. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir o texto bíblico. Êxodo 35 e o verso 5, a Bíblia diz assim: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Para esse versículo, nós queremos destacar a seguinte frase: cujo coração é voluntariamente disposto. Duas palavras dentro da frase que merece destaque: coração. Faça por amor, faça com o coração disposto e faça também com o coração voluntário. Meu amado irmão em Cristo Jesus, para ajudar você que quer adorar a Deus com suas ofertas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, em outro país, está nos locais mais distantes aqui
do nosso estado de Pernambuco, ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é esse que aparece agora aí na sua tela. Você está vendo o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem a chave do Pix, que é, na verdade, o CNPJ da igreja. 10.632.404.1000 ao contrário, o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Quero lhe convidar, vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, agradecer pela saúde, agradecer pela oportunidade de estar vivo, agradecer porque Deus está conosco, Deus está onde nós estamos. Vamos orar ao Senhor? Sim, como sempre fazemos aqui no programa, nessa oração, você que está desempregado, se você puder dobrar o seu joelho, se você puder curvar sua cabeça onde você estiver, se existe essa disponibilidade, ore a Deus conosco. Existe um Deus no céu que abre portas onde não tem portas. Existe um Deus no céu que é o dono do ouro, o dono da prata e pode fazer milagre. Nesse domingo ele pode sim abrir uma porta de trabalho para você. Chegue diante dele com fé, com confiança. Vamos orar? Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas em gratidão a Ti. Meu Deus, queremos Te agradecer pela nossa salvação, pelo pão que chega em nossas mesas, pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de estar Te servindo, pela oportunidade de estar participando da Tua santa e rica palavra. Está aqui aprendendo de Ti. Senhor, abençoa cada professor, cada aluno, cada membro da igreja, cada telespectador que nesse momento está ligado na Rede Brasil. Que a Tua mão poderosa possa estar na vida de cada um deles. Senhor, salva almas na manhã desse domingo. Usa de misericórdia também com aqueles que estão desempregados. Faz o milagre, abre a porta, ajuda Teu povo. Nós Te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos agora louvar ao Senhor. E o pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais da Assembleia de Deus em Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Jesus. Vamos adorar ao nome do Senhor mais uma vez. 614, Terra Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar
vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Aleluia. Queridos irmãos, chegou o momento da exposição de nossa lição, então queremos pedir a você que neste momento pegue aí a sua Bíblia, sua revista, se tiver, se não, seu caderninho de anotações, sua caneta reservada para os estudos da Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã. Pare o que você estiver fazendo, se possível, para neste momento ouvir a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor nesta manhã. Então hoje estamos estudando essa lição maravilhosa, a lição de número 11, que vai tratar de um assunto especial, é um assunto do livro de Atos dos Apóstolos, que dizemos divisor de águas do ponto de vista da evangelização na igreja do primeiro século. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e comunicar a nossa alegria. Dizer a você como é bom estar aqui na casa de Deus, participando num domingo de manhã da Escola Bíblica Dominical. É bom estar na casa de Deus. Nós iremos aprender a palavra do Senhor. Nós já adoramos a Deus através dos hinos. Estamos sentindo a presença de Deus. Jesus está aqui com a gente e Jesus está aí também onde você está. Você que está no seu trabalho, você que está na sua casa, você que está até no hospital, em locais distantes ou viajando. Lembre de uma coisa, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã de domingo. E dizer a você, é muito bom estar com você, você que está dando essa oportunidade de nós servirmos, adorarmos a Deus junto. Estamos aí na sua casa também, adorando a Deus junto. Nesse momento, a sua sala é uma extensão da igreja. Nesse momento, seu trabalho, onde você estiver, Jesus está aí. É um culto que está acontecendo. E hoje nós temos uma lição da Escola Dominical para trabalhar. Todas as lições são importantes. E nós temos uma lição importantíssima hoje, que é a lição de número 11, que vai aparecer agora aí na sua tela, a lição de número 11, que tem o seguinte título: Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Vamos ler o texto áureo juntos? Pedir a você que nos acompanhe na leitura do texto áureo. No nosso comando, 1, 2, 3, vamos ler o texto áureo. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo número 47. A nossa verdade prática, vamos também ler juntos a verdade prática que você está vendo agora na sua tela. A verdade prática diz o seguinte, 1, 2, 3, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Querido irmão em Cristo Jesus, a lição de hoje, que tem esse título, Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos nesse trimestre. E esse trimestre, as lições estão distribuídas do capítulo 1 de Atos até o capítulo número 15 de Atos dos Apóstolos. E hoje nós iremos tratar justamente do capítulo 10, que é um capítulo importantíssimo. Capítulo 10 de Atos. Claro, nós também vamos fazer o seguinte, vamos expandir um pouco mais até o capítulo de número 11. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 10 ele é fundamental para nós entendermos que a igreja de Jerusalém, ela agora está fazendo uso de missões, fazendo uso da palavra de Deus, ela está se expandindo. Só que para isso teve que ter uma intervenção divina e o capítulo 10 será fundamental. Lembre de uma coisa, que quando Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, dizendo que os discípulos
deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Essa mensagem foi dada pelo Senhor Jesus. No entanto, a igreja de Jerusalém deixou a pregação do Evangelho restrita justamente a seus muros, às suas cercanias. Quando nós estudamos lições passadas, nós vimos que a perseguição que foi empreendida, a perseguição de cunho religiosa, promovida pelos fariseus, pelos saduceus, e uma perseguição também política. Lá no capítulo 12 nós vemos Herodes também agora querendo satisfazer os judeus. Então essas duas frentes de perseguição fizeram com que a igreja saísse do seu local, ou seja, se expandisse. A igreja de Jerusalém sempre esteve em Jerusalém, mas ela se expande. Ela agora, por causa da perseguição, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o evangelho chega na cidade e também na região de Samaria, e os samaritanos, que não eram bem vistos pelos judeus, os samaritanos também são alcançados pelo poder de Deus. Eles encontram a salvação em Cristo e eles também são batizados no Espírito Santo. Só que faltava a pregação do Evangelho agora também para os gentios. Aí essa expressão gentios não está se falando de gentileza, mas essa expressão, quando aparece no texto bíblico, é para mostrar a você que são pessoas de outra nacionalidade, ou seja, que não são judeus. Nós que somos brasileiros, se esse programa está alcançando alguma outra nação, que acredito que sim, você que talvez seja americano, seja argentino, seja chileno, você é considerado, somos considerados gentios, porque nós não somos da descendência genética justamente de Israel. E o judeu sempre teve uma resistência muito grande principalmente a Bíblia mostra isso, para aceitar a inclusão dos gentios simplesmente no seu meio. E a igreja de Cristo, a igreja que estava em Jerusalém, mesmo depois de ter sido batizada com o Espírito Santo, essa resistência ainda estava lá. Mas precisava de um evento, vamos dizer assim, singular, que mostrasse que os gentios estavam inclusos na promessa de salvação. E é bom deixar claro que o Antigo Testamento, tem vários textos no Antigo Testamento que mostram, né, que a salvação ela é expandida, ou melhor, ela é ofertada a todos e não a um grupo seleto, não a uma nacionalidade. A salvação é ofertada para todo mundo. E o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos é singular para a gente entender isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa lição, vamos para o tópico 1 da lição e o item de número 1, depois a gente vai olhar para o texto bíblico. Diz assim, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, capítulo 10, versículo 3. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos capítulo 10, versículo número 2. Vamos fazer o seguinte, nós lemos uma parte do comentário, vamos pegar o texto bíblico. Se você está de posse de uma Bíblia, abra o texto bíblico conosco, Atos de número 10, e eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 3. Vamos fazer essa análise rapidamente para você entender esse momento tão singular para o livro de Atos dos Apóstolos e esse momento também tão singular para a expansão e o entendimento, principalmente o entendimento de que a salvação é ofertada a todos. Diz assim a palavra de Deus, 10 e verso 1 de Atos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia esmolas, muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Quem era
Cornélio? O próprio texto já está respondendo para a gente. Ele é um centurião romano, de uma corte chamada corte italiana. Ele está na cidade de Cesareia. Só que esse centurião tem algumas características que não são uma característica tão comum nos demais centuriões. É bom mencionar também que o centurião Cornélio ele está posicionado, ou melhor, bem posicionado na sociedade, porque ele é um centurião romano. Ele não é um simples soldado do exército romano, ele é um centurião, ele está em Cesareia, ele faz parte de uma corte, então ele está muito bem posicionado socialmente. Mas as características que nós queremos pontuar é aquela que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra. A primeira característica está lá no capítulo 10, versículo 2, que diz assim: primeiro, ele era um homem piedoso. O que é a piedade? Uma vida sem vaidade, uma vida sem arrogância. É um homem piedoso. Primeira característica. Vá contando conosco. Segunda característica, é um homem que é temente a Deus. Interessante que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas coloca a palavra Quírios mesmo, ou seja, ele é temente a Deus, ao Deus de Israel. Ele não é temente a Zeus ou a qualquer outro Deus, ou seja, do panteão grego, do panteão romano. Não, ele é temente a Deus. Segunda característica. E a terceira característica que merece aqui é que ele é um homem generoso. Ou seja, ele fazia muitas esmolas. Olha aí, ó, temente a Deus, piedoso, temente a Deus, generoso, e é bom deixar claro que ele faz isso com toda a sua casa, e um homem que gostava da oração, porque o texto bíblico diz que de contínuo, ou seja, constantemente esse homem orava. Mas tem uma coisa que merece a nossa atenção aqui e ser pontuado. Com todas essas características, isso não fazia com que ele fosse um salvo em Cristo Jesus. As boas obras não salvam. Se as boas obras salvassem, Cornélio seria um exemplo claro de que ele iria para o céu, que ele seria salvo sem passar pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Merece também aqui, para você que é crente, entender que no livro de Efésios, quero ler esse texto com você aqui, Efésios, capítulo de número 2 da Epístola aos Efésios, o apóstolo São Paulo, ele diz o seguinte, a expressão é essa, 2 e o verso 9 de Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, não é por obras. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós fomos criados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. A salvação é justamente pela graça. Mas esse homem, vamos voltar lá para Cornélio, né? Mas esse homem Cornélio, ele, com tantas características boas, ele recebe uma visão. E a visão está lá no capítulo 10, versículo 3, que diz assim, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão, um anjo de Deus. E o versículo 4 diz, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não são muitos os personagens nas Escrituras Sagradas que recebem a visita de um anjo. E geralmente nas ocorrências que aparecem nas Escrituras, eles estão relacionados, na sua grande maioria, às aparições aos servos de Deus. Nesse caso aqui de Cornélio, o anjo está indo a um gentil, uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. E o anjo não vai pregar o evangelho.
o anjo anuncia duas coisas a Cornélio. Olha, tuas orações foram ouvidas. As tuas esmolas chegaram aqui em cima, as tuas orações, as tuas esmolas, está lá no capítulo 10, versículo 4, chegaram aqui em cima. Mas falta-te uma coisa. Olha, a recomendação a partir do versículo 5 diz assim, olha, agora pois envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Não foi e não é responsabilidade dos anjos pregar o evangelho. Essa é a responsabilidade que Deus delegou para nós que somos seres humanos. É para homens, crentes, salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Aí o anjo só faz dizer, subiu tuas orações, subiu tuas esmolas, mas falta a coisa mais importante para você. Falta o encontro pessoal com Cristo. E quem vai fazer esse encontro pessoal, quem vai te encaminhar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, quem vai te falar do sacrifício, estou parafraseando o texto, é justamente Pedro. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo número 13, veja que coisa interessante. Atos 11, verso 13 e também o verso 14. Diz assim a palavra de Deus. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 14. O qual te dirá palavras com que te salve, tu e toda a tua casa. Quem tinha a responsabilidade de pregar o evangelho era o apóstolo Pedro. E a mensagem do evangelho, quando ela é pregada e a outra pessoa recebe essa mensagem, aceita essa mensagem, ele será salvo em Cristo Jesus. Boas obras não salvam. Só quem salva é Jesus. A salvação é pela graça de Deus. E deixa eu lhe adiantar alguma coisa aqui antes da gente ir mais a percorrer a lição, né? Caminhar pelos assuntos da lição que estão muito bons, que são excelentes. Deixa eu lhe dizer algo também aqui nessa manhã de domingo, você precisa ouvir isso. Cornélio é um homem com tantas boas características, né? Sim, ainda tem outras características de Cornélio que precisam ser mencionadas, está lá no capítulo de número 10 e o versículo 22, que o texto bíblico ainda diz assim, e eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Mais duas características. Um homem que é justo, um homem que é de boa fama dentro da comunidade judaica. E para você entender porque Lucas está dizendo um homem de boa fama na comunidade judaica, Israel naquele momento estava sendo subjugado pelo Império Romano. Então, qualquer soldado romano era visto como um opressor, era visto como sendo o dominador, mas Cornélio era visto como um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, que tinha uma boa fama entre os judeus. Ele não era visto como um inimigo, como os demais eram vistos. Mas, meu amado irmão, com tudo isso, meu amigo ouvinte, ele ainda não era o suficiente para ser um salvo em Cristo Jesus. Aí você está perguntando, mas por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus. A salvação é um favor imerecido. Então, o Jesus que salva Cornélio, o Jesus que salva Nicodemos, que a Bíblia chama, né, nós estamos usando a revista corrigida, João capítulo 3, versículo 1, que diz assim, que Nicodemos era príncipe dos judeus, há outras versões diziam um dos principais, quer dizer, um homem nobre. Então, mesmo Jesus que salva o Cornélio, que salva Nicodemos, salva também aquele que era endemoniado, que a Bíblia não diz nem o nome dele, mas a Bíblia fala assim, o endemoniado de Gadara, ou Gadareno, porque era da cidade de Gadara, que estava no estado deplorável, que as cadeias não podiam prendê-lo, que ele quebrava as correntes, vivia pelos montes, vivia rugindo, parecendo um animal, e a Bíblia diz que ele tinha uma casta de demônios em cima dele.
E Jesus também salvou aquele homem. A salvação é pela graça, não é pelas boas obras. Não se engane, é Deus quem salva os seres humanos e essa salvação passa pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 11, versículo 14, é tão importante para a gente entender, porque o anjo disse assim, o qual te dirá palavras pelas quais tu e toda a sua casa será salva. Então quem salva é Cristo. É por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem cristocêntrica. Se tem alguém nesse momento que está nos assistindo, ouvindo o ensino da palavra de Deus, lembre de uma coisa, faça a sua decisão, aceite Jesus como Salvador, não adianta colocar desculpa, dizer que é um homem bom porque não rouba, não bebe, não fuma, não faz isso ou aquilo, isso não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição e o item 2 vai aparecer agora na sua tela? Tópico 1 e o item 2, olha, subitem 2, né? A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, 10 e verso 10. Pedro teve uma experiência espiritual com uma visão e revelação divina que o deixou perplexo. Capítulo 10, versículo 11, versículo 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Vamos parar aqui e eu vou lhe convidar para nós abrirmos a palavra de Deus. Atos capítulo 10. Veja a sequência. Não perca isso que nós estamos falando. Para o judeu, inicialmente, a mensagem do Evangelho estava restrita a Jerusalém. Perseguição impulsiona. O judeu é resistente. Ele tem dificuldade de entender que o gentil também pode ser alcançado. Então, a experiência não foi dada ao cidadão comum. Essa experiência da casa de Cornélio, que Pedro vai ter, está sendo dada a Pedro. Não me tenha por redundante. Dada a Pedro. Mas quem é Pedro? Pedro, Tiago, João, são as colunas da igreja, como diz o apóstolo Paulo. Então tinha que ser dada aquela liderança de maneira inicial. Nós vemos a importância disso em Atos capítulo 15, do primeiro concílio. Nós vemos a importância disso em Gálatas, no capítulo 2 também, quando Paulo vai falar deles enquanto sendo colunas. Então essa experiência era necessária. Por isso que o anjo diz assim, o anjo dá a ordem a Cornélio. Cornélio, manda chamar Simão, que está em Jope. E Simão Pedro está na casa de outra pessoa chamada Simão, que é Simão o curtidor. Neste momento, nesse exato momento da narrativa bíblica, Pedro está orando. É quase a hora nona. Está na sua prática. E ele vai ter uma revelação da parte de Deus. Vamos ler a revelação? Capítulo 10. E o versículo de número 9 diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E teve fome, quis comer, e enquanto preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para o céu, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faça comum ao que Deus purificou. Versículo 16: E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Esta é a visão que Pedro teve. Veja, para Cornélio, a visão foi de um anjo. Para Pedro, a visão, depois desse período de oração que Pedro tem, é de um vaso. O texto bíblico diz, na verdade, é de um grande lençol. Um grande lençol. Como se fosse um vaso atado pelas 4 pontas. Cheio de répteis, cheio de animais,
texto bíblico começa a dizer quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E Lucas, o autor de Atos, ele tem a preocupação de dizer, e este lençol, como se fosse um vaso, ele está vindo do céu. E depois ele se recolhe e ele volta para o céu novamente. E juntamente com essa visão vem uma voz. E a voz diz assim, Pedro, levanta-te, mata e come. E a resposta de Pedro é essa, Senhor, nunca entrou nada comum, nem tão pouco imunda na minha boca. O que Pedro está dizendo é o seguinte, eu cumpro as leis dietéticas judaicas. Aquilo que a lei fala, que a lei determina quais são os animais, o tipo de carne que a gente deve comer, mas eu cumpri tudo, não dá para fazer isso não. Isso que o Senhor está me pedindo, não. Ou seja, isso é comum, isso é imundo. Mas Pedro não se deu conta de que esse lençol está descendo do céu. Esse lençol como fosse um vaso. E a pergunta é, do céu não vem nada sujo, do céu não vem nada imundo. E esse lençol, quando se recolhe, ele volta novamente para o céu. E do céu, ou para o céu, não vai nada sujo, não vai nada imundo. O que é que está acontecendo? E quem está falando com ele é Deus. Não sou eu, não é você, é Deus que está dizendo, Pedro, mata e come, Pedro. E Pedro, Senhor, está imundo. Quer dizer, como é que vem alguma coisa suja? Não vem nada sujo do céu, não vai nada sujo lá para cima, para as regiões celestiais. Você está percebendo que os óculos de Pedro, se nós pudermos, vamos usar uma figura de linguagem, os óculos do apóstolo Pedro, é os óculos dentro daquela cultura antiga, onde ele está tendo uma visão e ele não consegue entender o que Deus quer falar com ele. Ele só vai entender isso no transcorrer, quando ele está na casa de Cornélio, é que ele vai ter aquela fala bonita, célebre, aquela fala linda, quando ele diz assim, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Foi impactante para Pedro, foi impactante. Capítulo 10, vamos dar continuidade a essa questão da experiência? Capítulo 10 e o versículo de número 19. Acompanhe a sequência desse texto que está sendo belíssimo para a gente. A revelação do anjo dada a Cornélio, a visão que Pedro tem, e Pedro está pensando, refletindo sobre aquilo que ele viu, porque está no capítulo 10 e versículo 17. Vamos ler o 17? Diz assim, ó, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio passaram a porta, perguntando pela casa de Simão. Versículo 18. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha que coisa linda. O Espírito Santo disse, Pedro, né, antes dos homens baterem a porta, os homens estavam procurando por Pedro, Simão Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor, e os homens que estavam a mandado do centurião Cornélio estavam procurando. E antes de bater na porta de Pedro, o Espírito Santo disse, Pedro, 3 homens vêm te procurar. Levanta-te. Te levanta, não temas, vai com eles, porque sou eu. Veja aqui a pessoa do Espírito Santo, que coisa linda. O Espírito Santo é assim, sou eu que estou enviando eles aqui. É o Espírito Santo de Deus que enviou. Pedro obedece à voz do Espírito. Pedro segue esses homens até a casa de Cornélio, mas merece aqui também ser pontuado, que o versículo 17, você leu conosco aqui que Pedro estava duvidando acerca daquilo que tinha visto. Será que eu vi algo de verdade mesmo? Ali, ele disse, ele viu de verdade. Mas Pedro está caminhando, vai chegar lá na casa do centurião chamado Cornélio, e ele vai se deparar com algo lindo. Vamos dar continuidade à nossa
lição, daqui a pouco a gente vê esse encontro de Pedro justamente com Cornélio, que é o capítulo 10 e o versículo número 25 do livro de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouquinho a gente lê, mas só para a gente fazer um fechamento do tópico 1 da lição, vamos para o tópico 1 e o item de número 3 da lição, vai aparecer agora na sua tela para a gente fazer um fechamento. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar, a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar todos. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16 e versículo de número 15. Vamos falar um pouco mais perto? Vamos falar um pouco mais perto, eu e você, aqui? Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo. Para a gente fechar esse tópico 1 da lição, daqui a pouco a gente fala do encontro entre Pedro e entre Cornélio. Esse tópico 1, ele fecha dizendo o seguinte, que Deus tem várias maneiras de se revelar, de se mostrar, como aconteceu aqui com Cornélio. Mas o autor fecha esse tópico com o capítulo 16 e versículo de número 15 do livro de Marcos, mostrando que a responsabilidade da pregação do Evangelho é minha e é sua. A gente não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Então, amado irmão em Cristo Jesus, pregue o Evangelho. Pregue da maneira como você sabe. Você não sabe que Jesus lhe salvou? Você não sabe que Jesus lhe transformou? Você não sabe que Deus fez milagre na sua vida? Hoje você é um salvo, é um crente lavado, remido pelo sangue de Cristo. Você não tem certeza da salvação, não sabe que vai morar no céu. Então prega o Evangelho. Lança a semente, que essa é a responsabilidade nossa. Que quando você lançar a semente, o Espírito Santo de Deus é aquele que entra nos corações, é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então é responsabilidade nossa. Prega o Evangelho, sim, pregar para qualquer pessoa, porque Pedro, não só Pedro, mas a igreja em Jerusalém tem uma resistência muito grande com os gentios. Se a pregação é nossa, isso não é para eles, mas agora ele está entendendo que a pregação é para qualquer um. Então, da mesma maneira, nós devemos entender que a gente que prega, tem que pregar para qualquer pessoa, anunciar que Jesus salva para qualquer um, que é nossa responsabilidade. Vamos agora lá para Marcos, ou melhor, Atos, capítulo 10, versículo 25, como eu tinha dito, 10 e 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. A reação de Cornélio foi bem curiosa, né? Por isso que Lucas diz, é o centurião. Quando o centurião viu o apóstolo Pedro, porque foi algo muito impactante para Cornélio, receber a visita de um ser celestial em casa. Além disso, esse ser celestial, esse anjo, deu endereço, disse, olha, deu o nome dele é Pedro, ele está em Jope, deu o endereço, ainda disse em qual casa ele estava, na casa de irmão curtidor, e ele vai te dizer palavras pelas quais tu serás salvo. Uma experiência marcante que Cornélio teve. Então, o que é que acontece aqui? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio está vindo se cumprir literalmente aquilo que o anjo disse. O que é que Cornélio faz? Se joga para adorar Pedro. Aí Pedro imediatamente diz assim, levante-se, Cornélio. Eu sou homem como você é homem também. E aqui merece um comentário. Só quem deve ser adorado é Deus. Só quem serve ser adorado, é para ser adorado, é Deus. A gente não adora homens. Não. Pedro não é... Olha, Pedro não recebe, biblicamente falando, Pedro não recebe adoração. Biblicamente falando, Pedro não recebe oração.
nem recebe adoração, nem recebe oração. O apóstolo Pedro, ele disse, eu sou um homem, como você também é homem. Se é para adorar, adora a Deus. E olha que o centurião romano, não era um soldado qualquer, estava se ajoelhado. Pedro podia naquele momento dizer assim, fica ajoelhado aí, Pedro, de jeito nenhum. Levante-se, nós somos homens. Em outras palavras, só Deus é que merece ser digno de toda a honra e de toda a adoração. E a partir do versículo 26, especificamente, eu acho que é o versículo, ou seja, o versículo 27, o versículo 28, por diante, Cornélio agora começa a falar com Pedro, a dizer, olha, eu só te mandei chamar por causa de uma visão que eu tive aqui dentro de casa. Não foi só uma visão, eu recebi um ser celestial aqui dentro. E ele começa a falar, e Pedro está ouvindo aquilo ali. Olha o capítulo 10 e o versículo de número 32, veja que coisa linda. Vamos ler esse versículo junto? É o anjo dizendo a Cornélio, envia pois a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Ao versículo 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. O que Cornélio está dizendo é, ele me deu o teu nome, me deu o teu endereço, pediu para te chamar. E agora, a gente está sentado aqui, Cornélio está dizendo, está eu e toda a minha casa sentado, e nós queremos ouvir aquilo que Deus colocou para você, para dizer a gente. Aí o judeu Pedro, nesse momento, no versículo 34, ele começa a entender tudo. Lembra daquela visão que nós estávamos comentando? Ele começa a entender assim, meu Deus, essa visão faz referência aos gentios. Ou seja, eles também têm a mesma oportunidade da salvação como a gente tem. O sangue de Cristo Jesus foi derramado na cruz do Calvário, não foi só pela gente. Foi derramado na cruz do Calvário também por eles. Foi derramado por toda a humanidade. É uma verdade tão básica, tão basilar, que a gente fala tanto nas pregações. Mas quando nós entramos no texto e tentamos de alguma forma estar naquele momento ali com Pedro, a gente começa a entender que os discípulos tinham uma dificuldade muito grande para isso, mas aqui a barreira está caindo. A visão está mudando. E Jesus é especialista, né, em derrubar barreiras. Jesus é especialista em acabar com preconceito racial. Jesus sabe como fazer. Olha, veja o entendimento de Pedro que chegou a partir do versículo 34. Ó. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E é bom deixar claro que o apóstolo Pedro, ele não estava sozinho. Ele foi acompanhado de algumas pessoas. Capítulo 10 e o versículo 45, somente a partezinha A, que eu ainda volto para esse capítulo também, para a gente ler. Capítulo 10, verso 45 diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, que acompanhavam Pedro, né? Todos quanto tinham vindo com Pedro. Vamos parar somente aqui nesse versículo, daqui a pouco a gente volta para comentar. Ora, Pedro, ele não foi sozinho. Além dos 3 que foram buscar Pedro, Pedro também vai acompanhado de uma comitiva judaica. E o texto bíblico ainda diz assim, aqueles que eram fiéis, ou seja, crentes fiéis, mas que eram da circuncisão. O que é isso? Aqueles que eram judeus natos. Então não foi somente Pedro que presenciou a salvação do gentio. Foram as testemunhas estavam com ele ali, para deixar de maneira inequívoca, inegável, que Jesus salva qualquer pessoa que queira, qualquer pessoa que quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Vamos caminhar mais um pouco no nosso
nosso texto da lição. Vamos para o tópico 2 da lição e o subitem 1. Tópico 2 vai aparecer agora na sua tela. Vamos ler juntos? Olha, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que a sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar todos. Deus não somente ama a todos, mas quer também salvar todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação teme. E em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Vamos parar aqui para a gente fazer um comentário e vamos abrir a nossa Bíblia, 10 e verso de número 36 de Atos. Atos 10 é o objeto de estudo nessa manhã. A palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A pregação de Pedro é uma pregação cristocêntrica. Essa pregação que mostra Cristo como sendo o Senhor de todos. O Cristo que morreu na cruz do Calvário. O Cristo que ressuscitou. E eu posso ir mais adiante nesse momento e dizer a você que morreu por mim, que morreu por você, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, está à destra de Deus, Jesus de Nazaré. E Pedro está dizendo, olha, Ele é o Senhor, o Deus de todos. E Jesus de Nazaré tem interesse de salvar qualquer pessoa. Vamos ler mais um texto bíblico? Deixa eu convidar você, nessa manhã, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, vamos pegar mais alguns textos. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2, primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 3, até o versículo 6. Observe bem, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meu querido, só quem salva é Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, quem está no meio é Cristo. Salvação passa por Jesus. E outra, Ele quer salvar. Talvez seja difícil para que alguns entendam que nós estamos falando aqui do homem nobre. Eu vou voltar lá para um sinal forte que Deus vai dar aqui a Pedro através de Cornélio. Mas nós estamos falando de um homem nobre. E Cornélio é um homem nobre. Jesus salvou. Mas Jesus salva qualquer um, independente da condição social, financeira, sim, e da condição moral. Pode estar no presídio nesse momento. Mas se a mensagem, ou seja, esta mensagem, se estiver chegando aí, num presídio, Jesus de Nazaré salva você, escreve seu nome no céu, no livro da vida, e você vai ser um crente transformado, mudado pelo poder do Evangelho. Jesus faz um novo nascimento em você. Você vai pagar pelos seus crimes, pelos seus atos, mas a nova criatura que está dentro de você, que só quem transforma o homem num novo ser, cadeia não faz isso, educação não faz isso, a religiosidade não faz isso, mas Jesus de Nazaré faz. Então, que nessa manhã entenda isso, Jesus salva, Jesus transforma, independente da situação onde você está. Vamos voltar lá para a nossa lição, que daqui a pouquinho o nosso tempo termina, e agora tem que mais um dado importantíssimo aqui, nós precisamos ver, que é o batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico de número 3 da nossa lição. Tópico número 3,
o Espírito Santo derramado sobre os gentios. Eu vou ler somente um trechinho. O batismo do Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, Atos 10, 44, 46, foi um dos fatos mais marcantes que antecedeu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos capítulo 16 e o versículo número 15. Vamos abrir a nossa Bíblia? Na sequência que nós estamos trabalhando, Pedro já disse, Deus não faz acepção de pessoas, mas estava precisando algo mais, estava precisando o mais marcante. Capítulo 10 e o versículo de número 43. Vamos ler juntos? Nos acompanhe? Depois da pregação de Pedro na casa de Cornélio, olha o que o texto diz. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Depois que Pedro fala de perdão de pecado, fala de arrependimento, para ter perdão vai ter que ter arrependimento de pecado. Veja o que acontece. Versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles que ouviram a palavra. A expressão caiu o Espírito Santo é uma das expressões utilizadas para o batismo com o Espírito Santo, que é dado a crente, viu? Depois que Pedro fala de perdão de pecados, remissão de pecado, fala de Jesus, eles estão aceitando a Cristo como Salvador. E o batismo com o Espírito Santo pode vir no momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ou pode ser posterior. Aqui é no momento que eles aceitam a Cristo como Salvador, entende Jesus como sendo aquele que perdoa pecados. Aí o Espírito Santo, a expressão é caiu, ou melhor, caiu sobre. Versículo 45, o próprio texto vai explicar. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, olha que expressão linda, maravilharam-se, ficaram atônitos de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O mesmo evento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo, que ali é o momento da inauguração da igreja, e não esqueça disso, olha, a igreja é fundada no Calvário, morte e ressurreição, o fundamento acontece ali, morte e ressurreição, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes, quando ela é inaugurada, há o batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa eu ler esse texto com você aqui, capítulo 2, o versículo 4, diz assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso foi visto entre os 120 discípulos que estavam ali no cenáculo. O Espírito Santo de Deus e as línguas estranhas foram vistas, foram ouvidas naquele momento, e o Espírito Santo era quem concedia as línguas estranhas. O judeu viu isso no seu ambiente e ele achava que isso era só para ele. Uma interpretação errada, uma visão limitada, porque o próprio Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, que isso é um cumprimento de uma profecia que está no livro de Joel. Se você abrir a sua Bíblia, está lá, que aquilo é uma profecia, Atos de número capítulo 2 e versículo 16. Pedro ainda começa com essa conjunção adversativa, mas isto é o que diz o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dias, e profetizarão. Para você anotar direito, né? Capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Então, as mesmas línguas estranhas, as mesmas que os judeus falaram, agora era o centurião Cornélio, com toda a sua casa, falando as mesmas línguas estranhas.
Por isso que o versículo 45, a partezinha inicial, diz assim, que os que eram fiéis e da circuncisão ficaram atônitos, ficaram admirados. Meu Deus, as mesmas línguas que a gente fala estão falando também. Ou seja, ali foi chancelado, ali ficou o entendimento completo, que Jesus não somente salva os gentios, Jesus também batiza com o Espírito Santo. O mesmo batismo, vamos falar mais perto? Vamos conversar sobre isso? Mais perto de você? Você que está na sua casa. Meu amado irmão em Cristo Jesus, o mesmo batismo que aconteceu em Atos dos Apóstolos com os gentios, ou melhor, com os judeus, Atos capítulo 2, que Cornélio recebeu no capítulo 10, é o mesmo batismo com o Espírito Santo que acontece hoje. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que Jesus deixou de batizar, que ficou limitado a Atos, que ficou limitado à morte do último apóstolo. Não existe nada, versículo nenhum que diga assim, olha, Jesus deixou de batizar. Não. Jesus batiza com o Espírito Santo. E qual é a evidência? Línguas estranhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46, ouviram falar. É o sinal, é a evidência audível. Aquilo foi visto, aquilo foi ouvido, não somente por uma pessoa, mas por várias pessoas que estavam ali. Diz, mas as mesmas línguas, até a palavra grega que é utilizada aqui é glossa, que significa as línguas. Jesus, se eu dizer a você nessa manhã de domingo, para criar fé no seu coração, para aumentar a sua fé, para você buscar, se você não é, busque. Existe um Deus no céu que escuta a oração da igreja e está interessado em fazer isso com você. Jesus de Nazaré batiza com o Espírito Santo, e o batismo é pós-regeneração. Primeiro, Calvário, depois, Pentecoste. Primeiro você é salvo em Cristo, depois o batismo com o Espírito Santo. Pode ser no ato da convenção, pode ser depois, mas que ele batiza. Qual é o sinal? Qual é a evidência viva, real, clara, respaldada pelo texto bíblico? O falar em novas línguas, dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, que nessa manhã, isso que nós estamos tratando aqui, que é mostrando que Pedro e a igreja de Jerusalém irá entender que a pregação do Evangelho é para todo mundo, e para isso, para esse entendimento chegar, eles tiveram que ver Cornélio contar que recebeu a visão de um anjo e depois ver eles falando línguas estranhas. Isso é uma verdade central. Jesus quer salvar todos, mas para nós que somos crentes, nós estamos falando para uma grande maioria que é crente. Se tiver alguém que não aceitou Jesus como Salvador, você tem uma oportunidade nesse domingo. Então aceite Cristo. Tem interesse de salvar. Mas você que é crente, Jesus batiza. Se você não é batizado, Jesus batiza com o Espírito Santo. E se é, preserve a chama. Deixa essa chama acesa aí dentro, que a gente precisa. Vamos voltar para a nossa lição, vamos fazer um fechamento de tudo aqui. É isso que Deus quer falar para as nossas vidas nessa manhã de domingo. Deixar essa coisa tão boa, tão importante na nossa vida, que se chama justamente a graça de Deus, a pessoa do Espírito Santo que vibra aqui dentro dos nossos corações. Vamos lá para o tópico 3 da lição. Tópico 3, nós já estamos terminando o tópico 3 e o subitem 3. Vou ler somente um trechinho que vai aparecer agora aí na sua tela. Tópico 3 e o item 3, olha. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Para isso, Atos capítulo 11, abre a tua Bíblia comigo, Atos
capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 18, e eu vou ler o versículo 18. Aqui é quando Pedro conta na igreja de Jerusalém o que foi que aconteceu na casa de Cornélio. Olha a reação de quem ouviu Pedro. E ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida eterna. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que a graça de Deus, que a infinita misericórdia do Senhor, possa estar sobre a tua vida nessa manhã. E se você, vamos aproveitar esse momento, é um momento de estar se falando de salvação. Jesus salva, viu? Jesus transforma. Já é um momento que está falando de poder. Jesus batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, e Ele tem interesse de fazer isso também na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo, que a graça de Deus fique contigo. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, que lição maravilhosa. Como já mencionamos aqui, é uma lição que trata de um grande divisor de águas, a expansão do reino de Deus no universo gentílico. Os apóstolos achavam que esta mensagem ficava circunscrita a Israel, e Deus disse a Pedro que esta mensagem, como já dito, lá no Gênesis capítulo 3,15, como também no Gênesis 12, a Abraão, esta mensagem se estende a todos os povos. E hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional de Missões. Vamos agora fazer uma oração pela obra missionária, pelos missionários e pela família, os filhos, dos missionários, para que Deus neste dia esteja estendendo as suas mãos. O Senhor também possa levantar outros missionários para levar esta palavra até os confins da terra, que aliás esta é a grande missão da igreja, levar a palavra a todos os povos em todos os lugares. Vamos orar neste momento, vamos pedir ao Senhor a sua graça e pedir que Deus continue levantando missionários e Deus abençoar também a obra missionária e suas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial, pela maravilhosa exposição da Tua Palavra, onde podemos compreender, Senhor, que Tu ama a todos. Tu ama a todos, Tu morresse por todos, e o Teu amor se estende a todas as nações. Neste momento em que estamos comemorando o Dia Nacional de Missões, Senhor, nós queremos pedir uma bênção sobre todos os missionários, ó Pai, sobre a família dos missionários, os filhos dos missionários, a obra missionária, ó Pai, que neste momento Teu Santo Espírito esteja suprido, Senhor, suprindo todas as necessidades, Senhor. Continua abençoando, derramando a Tua graça, trazendo vidas ao Teu reino, Senhor, libertando, curando, salvando, Senhor, batizando no Teu Santo Espírito, ó Deus. Queremos neste momento que Tu continues levantando, Senhor, missionários, Senhor, para a Tua obra. Ó Pai, ajuda, Senhor, este trabalho, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a mobilização Pernambuco para Cristo, que Tu estejas movendo, Senhor, a Tua igreja em prol da evangelização, Senhor, não só do nosso estado, mas do mundo. Continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, o Teu filho, que Tu tens dado a visão do grande investimento evangelístico, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos quantos foram alcançados através desta programação. Abençoando também o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem aqui a Rede Brasil de Comunicação, os Teus filhos que são usados por Ti, Senhor, para fazer chegar esta mensagem aos confins da terra. Continua abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, que pena, estamos concluindo nossa escola bíblica dominical, mas não desanime, porque a Rede Brasil tem uma programação toda especial preparada para você e para a sua família. Portanto, não desligue a sua TV, continue ligadinho conosco.
E na próxima semana, não esqueça, neste mesmo horário, estaremos juntinhos, mais uma vez, aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.